E a obra do apartamento 102 não para. Essa semana a gente já começa com a parte de acabamentos, né? E eu quero mostrar tudo para vocês acompanhando essa obra de perto e já entrar nos acabamentos conosco aqui, pra gente ver como essa obra vai ficar muito bonita. Então, vamos lá que a gente vai começar a ver tudo que a gente vai fazer essa semana. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Voz Bento. Aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo para vocês. E se você não viu os episódios anteriores desse diário de obra, vou deixar o link aqui na descrição. E também já se inscreve no nosso canal para assistir os outros episódios que vão sair também. Então vamos lá, que eu vou começar a mostrar para vocês a evolução dessa obra. Aqui na cozinha, a gente estava começando a fazer essa base de alvenaria. Aqui agora ela já está pronta, ó. O que a gente faz para a base de alvenaria? A gente coloca uma fiada de tijolos mesmo, de fato. Coloca uns tijolos aqui. E esse tijolo, ele simplesmente vai fazer um contorno. E dentro dessa base, a gente enche de entulho, né? Por que a gente enche de entulho? Porque ela simplesmente serve para termos essa elevação para proteger os armários. Então não precisa que a gente enche toda essa parte aqui de massa, né? Gastando material. A gente usa o próprio entulho, que é mais leve, tem volume, e a gente só vem fazendo a nossa regularização por cima. Então aqui a base já está toda pronta, né? Regularizada aqui na frente. E nós vamos fazer aqui da seguinte forma. Como a gente vai assentar um piso aqui por cima dessa cerâmica existente, nós vamos colocá-la primeiro. Depois que ela estiver no lugar, aí sim a gente vai medir a altura de fato dessa base de alvenaria. Porque dessa forma a gente garante que ela vai ter a altura que a gente precisa. Não fique nem grande demais e nem pequena demais. Então, agora ela já está totalmente pronta, só vamos aguardar depois que o piso estiver pronto para a gente fazer todo esse acabamento. Aqui na nossa parede, isso aqui que vocês estão vendo é uma camada de argamassa que a gente passou. Por que a gente fez isso? Porque como a gente tem essas marquinhas aqui da parede da argamassa antiga, e esse revestimento que a gente vai colocar aqui é o Metro White, a gente precisa dela toda regularizada para a gente não ter nenhum defeito, ele ficar com ondulações, nem torto. Então a gente faz essa regularização para facilitar o nosso trabalho e trazer mais qualidade também. Essas linhas que vocês estão vendo aqui são as linhas que a gente fez a marcação de onde ele vai exatamente. Essa linha de baixo é a linha de onde acaba o nosso roda bancada. Então daqui para baixo nós temos o roda bancada e depois a bancada. Então nosso revestimento ele começa daqui para cima. Esse quadrado que vocês estão vendo aqui é o quadrado onde vai um revestimento branco, porque teremos um armário aqui. Então não tem por que a gente colocar um revestimento de destaque nessa área. O nosso Metro White ele vai dessa linha até essa de baixo. Vai vir aqui subindo nesse L, né? No caso, nessa linha aqui, ele já vai preencher toda essa área até chegar naquela outra linha. E aqui a gente vai subir a nossa coifa, né? Vai ser onde vai ficar o fogão aqui e a coifa em cima. Então toda essa região aqui vai ter o nosso revestimento Metro White. No restante, a gente vai ter todo o revestimento branco nessa parede aqui, né? Então, não vai ser necessário a gente usar o revestimento de destaque aqui. Diferente dessa parede, que dessa linha para baixo nós temos a nossa bancada também. O restante vai ser revestimento branco, porque é somente para proteção da parede. E daqui para cima, aí sim, nós teremos o nosso Metro White. Então, o Metro White ele vai subir nessa parede, vir até esse lado e acabar aqui do outro lado até o chão. Então, toda essa parede aqui vai ser revestida de Metro White. E aqui dessa forma a gente tem essa parede regularizada, já vai facilitar bastante o nosso trabalho quando formos iniciar o assentamento, que é essa semana aí. Aqui na sala a gente também está dando continuidade na parte de infra, né? A gente tem uma infra de dados aqui, como eu mostrei para vocês, essa vai ser a nossa chegada dos cabos de antena do apartamento, né? Então toda a chegada de dados, de internet vai vir por aqui. E aqui que vai ficar o nosso interfone também. Então dessa caixinha a gente vai distribuir para todo o apartamento e a gente está passando mais uma mangueira aqui, ó, que é essa que vai para a sala. Então essa mangueira aqui vai para a sala, as outras vão se encaminhar para essas outras mangueiras, que nós vamos ter uma outra caixa de passagem ali, que vai levar até os quartos. Então todas essas mangueiras servem para passar internet, dados, antena, tudo vai passar por aqui. E a gente também está passando todas as fiações, né? Terminando de passar todos esses cabos que vão para as caixinhas, que dessa forma a gente já deixa todas elas com esses cabos passados e aí podemos já entrar com a nossa parte de acabamento, né? Como é que a gente vai fazer nessa sequência? Nós vamos iniciar também o forro de gesso essa semana, então vocês podem ver que toda a instalação elétrica do teto está pronta, né? A gente deixou aqui algumas fiações passadas, nos quartos a gente tem aqui os pontos exatamente onde a gente vai ter luminária, né? Então olha só, todos esses rabichos aqui são pontos onde nós temos luminárias. A gente deixa dessa forma porque o forro pode vir, vai esconder essa fiação e quando a gente for instalar a luminária, é só a gente recortar esse local e o cabo já vai estar esperando a gente
exatamente no local que a gente precisa. Então, já está tudo prontinho aqui, podemos ir com o nosso forro, que o material já está tudo aqui, ó, placa de gesso, toda a estrutura ali esperando. E dessa forma a gente vai fazer a instalação desse forro de gesso aqui nos quartos, né, e no corredor. E depois que ele estiver instalado, a gente pode entrar com a nossa pintura preliminar. O que é a pintura preliminar? A gente vai emassar todas essas paredes, inclusive essas paredes brancas aqui, porque elas não estão com muita qualidade, né? Então a gente conversou com o cliente, vamos emassar elas por completo, então o apartamento inteiro vai ser emassado. Vamos esconder aqui todos esses recortes de caixinhas e dessa forma a obra já fica com uma cara muito mais limpa, né? Que a gente não vai ver esses recortes, não vamos ter nada disso. Além de que, fazendo toda essa etapa aqui antes da gente colocar o nosso piso, a gente evita que a massa caia, que estrague o piso, ainda mais que é um piso amadeirado, né? Ele é um piso realmente difícil de ser limpo, porque ele tem uma certa rugosidade. A gente faz toda essa etapa de pintura antes dele vir, porque a gente evita muita sujeira de cair nele e com isso a gente ganha mais qualidade na nossa obra. Pode ver aqui que a gente tem muitos recortes, né? Então é muita coisa realmente para emassar. E para a gente fazer isso antes do piso, realmente é uma coisa que vai adiantar o nosso trabalho depois no futuro, né? Para limpeza, para garantir realmente uma qualidade melhor no serviço. Na semana passada vocês viram que a gente encheu esse caixote aqui, né? Que a gente fez essa contra-verga aqui, né? Na verdade essa verga que a gente colocou aqui nessa parte da porta da área de serviço, que ela vai servir justamente de apoio para a porta pivotante que virá aqui, né? Então a gente precisou fazer esse detalhe para a gente conseguir instalar o nosso pivô que vai aqui em cima. Essa parede aqui vai ser o nosso painel ripado, então essa porta vai ser mimetizada, né, que a gente chama, que é quando a porta ela fica unificada com o painel, você não vai conseguir enxergar essa porta. E aqui também na nossa área de serviço também vamos ter o revestimento. Nós vamos começar lá pela cozinha, mas aqui também, ó, essa linha já é a linha da nossa bancada, vamos ter o roda bancada aqui. Depois também vamos fazer toda a marcação dessa região para a gente começar a colocar o revestimento nessa área também. Quarta-feira aqui na nossa obra, a gente já começou o nosso assentamento do revestimento ontem, né? Ontem a gente fez esse pedaço já do Metro White aqui da cozinha. Então vocês podem ver, ó, uns detalhes que a gente está fazendo que são muito importantes para a nossa sequência aqui de serviços da obra, né? Essa linha que vocês estão vendo aqui é a linha da nossa bancada. O roda bancada, ele vai até aqui, né? Nós vamos ter aqui os 15 centímetros de roda bancada e a bancada para baixo. Por que que a gente não está começando por essa peça, né? Por que que a gente começou o revestimento por aqui? Porque para a bancada vir e encaixar, geralmente a gente tem que fazer algum ajuste, sempre tem algo para fazer, algum detalhe. O que que a gente prefere fazer então? A gente deixa sem essa primeira peça para que ela seja colocada somente depois da bancada. Porque a gente consegue colocar o nosso roda bancada com tranquilidade, sem quebrar nenhuma peça. E na hora de colocar essa, se tiver que fazer algum ajuste, a gente faz antes dela ser assentada, né? Porque isso facilita muito o trabalho. Se ela já estiver no lugar, é muito mais propício para ela quebrar, para ela dar alguma lasquinha. E não é isso que a gente quer. A gente quer ter um serviço perfeito. Então o que que a gente fez? A gente usa essa régua aqui, né? Coloca ela na posição que a gente precisa para iniciar a nossa paginação. E a partir daqui a gente fez todo o nosso assentamento. Então pode ver que a paginação, a primeira peça é a de baixo, né? Então a gente já veio, subiu ela toda para cá. E aí a gente deixou aqui esse espaço que vai vir o revestimento branco, que fica atrás dos armários. Aqui é onde vai ficar a nossa coifa, né? Que ela vai subir. E ela vai, esse revestimento vai até essa ponta aqui. Aqui em cima a gente vai revestir com revestimento branco comum. Por quê? Porque essa peça do Metro White, ela não coube aqui em tudo. Então a gente teria que colocar 2 pedaços. E a gente não quer assim mesmo. Então a gente vai revestir com branco aqui essa viga, né? Que nós temos aparente. Só para ela ficar revestida, mas com branco comum mesmo. E toda essa região aqui, a gente vai ter ela, né, com o nosso revestimento branco comum, que é aquele ali que a gente está utilizando, ó. Então nós vamos, assim que terminar de colocar todos esses detalhes, a gente vai começar a revestir todas essas paredes aqui, pra gente já deixar essa cozinha prontinha, pra gente ter ela já no ponto de receber o piso, né? No caso aqui a gente não vai ter forro de gesso nem nada. Vamos fazer esse revestimento, depois que ele estiver pronto, a gente já pode vir com o assentamento do nosso piso. Aqui um detalhe interessante que a gente vai ver também, por isso que é importante a gente fazer todo esse acompanhamento da obra, né? Aqui nós vamos ter uma paginação nessa região que vai ficar escondida, né? Como aqui vai tudo armário, nada vai ficar aparente, a gente vai utilizar uma paginação. E aqui, nesse pedaço, a gente vai ter um pouco do revestimento da parede. Essa linha que vocês estão vendo é a linha do nosso roda bancada, que nós vamos ter aqui uma bancadinha de apoio, né? O cantinho do café. Como vai ficar esse pedaço aparente, né? Aqui a gente vai ter um armário alto e esse pedaço vai ficar aparente. A gente vai começar a nossa paginação em cima desse roda bancada. Por quê? Porque a gente vai ter o mínimo de emendas possíveis aparentes. Se a gente for seguir essa paginação, olha só, a gente utilizar essa linha, ó. A gente vai ter um pedacinho desse tamanho aqui logo em cima do roda bancada. E acabar ficando estranho, né? Então a gente preferiu começar nossa paginação daqui, subir ela até a parte do teto mesmo, porque isso aqui vai ficar aparente. Então a gente vai enxergar
o mínimo de emendas possível. Então isso foi uma solução bem interessante que a gente adotou também, para a gente ter uma paginação interessante que vai ficar à vista aqui do nosso cliente. E também iniciamos ontem a instalação dos nossos partes de forro, né? Forro e parede de gesso. Aqui vocês lembram que a gente teria que fazer esse complemento de drywall, né? Para conseguir colocar nossa porta-celeiro, para ela não pegar no alisado dessa porta. Então a gente já fez. Olha só, ela está perfeitamente alinhada ali com a nossa parede. E a gente já trouxe ela, fez aqui essa parte da boneca em cima, né, que a gente chama. E aqui o que a gente fez? Nós temos um pedaço de madeira de 15 centímetros aqui dentro, que vai até o final, para a gente conseguir estruturar essa nossa porta, né? Porque como a parede de drywall, ela tem uma estrutura dos montantes, né? Nós temos os ferros aqui dentro, a gente precisa ter uma estrutura para receber essa porta. Não adianta a gente querer colocar só na placa de forro de gesso, que ela não aguenta o peso. Então nós colocamos essa madeira, vou botar a foto para vocês verem aqui, né? Tem essa madeira aqui dentro e dessa forma a gente consegue parafusar a nossa estrutura da porta-celeiro aqui nela. Então isso facilita bastante o trabalho na hora do marceneiro instalar, né? Que ele vai ter todo um suporte, toda uma base boa para receber toda essa porta. E ela vai ficar aqui toda nesse vão. Aqui dentro vocês podem ver que o forro do corredor já está pronto. Então olha só, a gente já tem aqui o forro liso pronto. Aqui vai ser um forro liso mesmo. O quarto de hóspedes também já está todo finalizado, ó. A gente também já tem aqui todos os pontos de iluminação já no seu devido lugar, né? Já deixamos todos aqui abaixo do forro, já para facilitar também. Também é um forro liso. O quarto do bebê aqui, né? O quarto do Liam, ele vai ter essa sanca, ele tem essa sanca em L, né? Igualzinho no projeto a gente fez. E aqui um detalhe interessante dessa sanca, para vocês entenderem, né? Essa parte de dentro aqui, ela é a laje, né? Então nós deixamos aqui essa parte de cima dela na laje aparente, por quê? Pra gente não perder tanto o pé direito. Então a gente usa como base ela e a gente faz o forro só nesses pedaços laterais. A gente fez o nosso forro tabicado, né? A tabica ela é importante porque é a nossa junta de dilatação com as paredes. Ela evita que o forro tenha alguma trinca. E aqui nós temos a nossa sanca aberta que vai receber a iluminação indireta, né? Que nós vamos usar a fita de LED com o perfil de alumínio. Vocês estão vendo aquele fiozinho amarelo ali, ó? A gente já deixou o cabo aqui dentro da nossa sanca para facilitar também o nosso trabalho, porque dessa forma a gente não precisa rasgar o forro, depois fechar novamente só para descobrir onde o cabo está. Então a gente já deixa o cabo aqui dentro. Quando a gente for fazer a instalação, é só a gente colocar o nosso driver aqui e puxar toda a nossa fita de LED por toda essa sanca. Então dessa forma a gente consegue já ter a nossa instalação muito mais fácil. Aqui no nosso quarto da suíte, né, na nossa suíte, estamos finalizando a sanca. Então olha só, a gente já deixou aqui todas as aberturas dela, a gente já deixou no tamanho que a gente precisa e agora a gente estrutura com a cantoneira, né, utilizamos essa cantoneira aqui, a gente passa ela dentro dessas sancas para a gente conseguir virar a nossa placa. E aí a gente consegue ter o detalhezinho que a gente chama para ter a nossa sanca, né? Então a gente coloca essa cantoneira aqui, aí colocamos um pedacinho de placa, dessa forma a sanca fica toda finalizada. Ela já está no tamanho corretinho aqui, é só a gente finalizar esse acabamento. Então aqui, ó, forro também lisinho, só com a nossa sanca e aqui a iluminação, ó o fio aqui já esperando, ó. Então dessa forma o fio já fica bem aqui no cantinho que a gente já consegue colocar o nosso driver e a fita de LED já partindo daqui, sem ter que cortar o forro novamente. Mais um dia aqui na nossa obra. Agora a nossa parede da suíte aqui, ó, já temos quebrado todas as partes que a gente precisa para chumbar as caixinhas, né? Aqui vai ser onde vai ficar a televisão. Então aqui a gente vai ter um nicho que vai receber todos os equipamentos, né? Da TV a cabo e tudo mais. Aí desse nicho vai descer essas tubulações aqui para essa altura, que é onde vai ficar a televisão. Então a gente vai colocar as caixinhas dela aqui, né? Antena, energia e caixa de passagem. Aqui vamos ter um interruptor que vai acender a fita de LED daqui também e a luz geral do quarto. Aqui embaixo teremos também algumas tomadas e aí vamos chumbar todas elas para a gente depois fechar todos esses buracos, emendar com essas mangueiras que temos no chão e aí toda essa parte de elétrica vai estar totalmente finalizada. Nosso forro de gesso também foi finalizado ontem, né? A gente terminou de fazer todas essas beiradinhas aqui que faltavam desse forro, da sanca. Deixamos ela toda pronta aqui, finalizada. Agora é só a gente começar a parte de pintura aqui. A gente vai terminar toda essa parte aqui de infra, de elétrica, pra gente já trazer o pintor. E aí já vai começar fazendo a pintura preliminar, que é emassar tudo, né? Vai passar a massa corrida no teto, nas paredes onde precisa e deixar tudo já com a primeira demão de tinta, que aí a gente já consegue tirar esse aspecto de obra. E depois que isso estiver pronto, a gente consegue fazer o assentamento do nosso piso e não vamos ter problema da massa que cai da parede, né, estar sujando ele todo. Então a gente garante uma proteção maior dele, evita algum imprevisto, né, alguma sujeira que possa grudar e não sair, e assim a gente mantém a nossa obra mais organizada. Seguindo aqui para a nossa cozinha, a gente continua assentando o nosso metro white, né? Essa parede já estava finalizada e começamos a fazer essa daqui, ó. O que a gente fez? Essa parte de baixo, ela está totalmente alinhada
com aquela de lá. Então, quando a gente seguir com essa paginação, encontrando com aquela, elas duas vão estar na mesma altura exatamente. E o porquê que a gente começou desse lado e não de lá? Porque aqui nessa parede nós temos essa finalização, ó, ela é toda reta. Se a gente vem com essa paginação vindo do outro lado, quando chegar aqui, essa peça não iria ficar inteira. E aqui ficaria bem estranho da gente estar enxergando. Por isso que a gente definiu, né, no projeto, a paginação seguindo desse lado até encontrar com a outra de lá. Porque lá, como é um cantinho, fica mais escondido, aí sim a gente pode ter esses recortes acontecendo. Vamos ter o armário aqui também, né? Então vai ser mais fácil da gente trabalhar dessa forma. Sexta-feira, último dia da semana aqui na nossa obra, e olha como é que está a nossa parede de Metro White. A gente começou a fazer ela para essa paginação daqui, né, que eu mostrei para vocês, e a gente subiu com ela aqui, chegando ali, encontrando com o nosso forro, e agora ela desceu até encontrar com a nossa parede. Vocês viram aqui que o encontro, né, das paginações aqui deu certinho. Então as duas aqui, ó, casaram com o mesmo alinhamento. Então dessa forma a gente conseguiu seguir esse nosso padrão de paginação, né? Vamos terminar de fazer esse pedacinho aqui que a gente está finalizando, e depois a gente já pode começar a fazer todo o revestimento branco que vai vir em todas essas paredes, né? A gente vai fazer ela aqui embaixo de tudo. E aqui nesse cantinho, o que a gente vai fazer? Nós vamos terminar de fazer essa descida desse Metro White, né? Ele vai chegar até o chão. Só que essa piada mais próxima dessa parede aqui, a gente não vai colocar ela agora. Porque como nós vamos ter essa peça de granito que vai vir nessas costas dessa parede, a gente vai primeiro vir com o granito, para depois a gente dar o acabamento com o nosso revestimento. Então a gente vai deixar só essa fileirinha, né? Para depois a gente conseguir continuar com esse acabamento dela. Mas aqui já estamos praticamente finalizando. E aproveitando também, né? Já estamos aqui adiantando o nosso revestimento branco da área de serviço. Olha só, toda essa parede aqui já foi praticamente finalizada. Estamos terminando de fazer esses detalhes aqui de cima. E agora a gente já está terminando ela. Essa peça de revestimento branco, ele vai em todas essas paredes aqui, né? Então a gente pode colocar essa aqui sem problema nenhum. Ele também vai aqui embaixo, nessa outra parede. Aqui a única parede de destaque vai ser essa daqui, ó. Que essa é a única que vai ficar exposta, né? E ela vai receber nosso revestimento Metro White também. Ela também vai receber ele aqui. E dessa forma a gente consegue terminar toda essa parte de revestimento das paredes da cozinha e área de serviço. Como era uma área que a gente não teve intervenção no forro, né, que a gente vai manter na laje, a gente já está adiantando todo esse revestimento. E acabando aqui, a gente já parte também lá para os banheiros. Aqui na nossa suíte, vocês viram ontem que a gente estava com tudo cortado, né, pronto para colocar as caixinhas, e agora nós estamos colocando elas. Então olha só, todas as caixinhas posicionadas. Agora é só a gente terminar de dar acabamento nisso aqui tudo e podemos passar a fiação e finalizar toda essa parte de ninhos aqui, né. Depois que a gente terminar todos esses detalhes, vamos vir fazendo todo o amassamento dessas paredes, já para deixar elas num ponto de acabamento, e depois que elas estiverem prontinhas, a gente vem e coloca o nosso piso, né? Porque a gente já quer adiantar toda essa parte de amassamento para não ter que depois sujar o nosso piso, né? Então ela estando pronta, a gente consegue ter uma liberdade melhor para trabalhar com ele, e depois é só a gente forrar o piso e fazer o restante da pintura final. E aqui, ó, hoje tá chegando esse piso aqui, né? Esse é o piso que a gente vai colocar no apartamento todo. Ele é um piso amadeirado, que vem em réguas, né? Em réguas de 1,20 por 20. E agora a gente colocou ele aqui no chão pra gente definir o quê? A paginação. Porque esses pisos, eles têm uma característica interessante, porque é o quê? Como eles são muito compridos, é comum ele ter uma leve diferença de empeno, né? Então vocês podem ver, ó, que eu estou apertando ele aqui, ó, ele dá uma leve diferença. Por quê? Porque ele tem um leve abaloado para cima. Isso é normal desses pisos, tá, gente? Não é porque ele está com defeito nem nada. Como a peça é muito grande, a tendência dela é realmente criar essa diferença. Então o que a gente estava decidindo aqui? A forma que a gente iria fazer a paginação desse piso para a gente reduzir essas diferenças, né? Porque se a gente coloca ele muito um do lado do outro, a gente começa a ter essas diferenças, ó, começa a ter desníveis entre as peças. Então a gente vai ter que trabalhar com essa amarração dessa distância, a gente chama de amarração que ela não é exatamente na metade, né? Nós vamos colocar ela aqui a 30 centímetros, então vamos ter 30 centímetros de peça entrando nessas outras, e o restante dela vai dar continuidade. Aqui no final vai seguindo nessa mesma ordem, né? Então dessa forma que a gente trabalha, a gente consegue reduzir essas diferenças que vamos ter nas emendas das peças. Geralmente a gente trabalha ela na metade exatamente, né? Então se a gente pegar essa peça, ó, a gente vai colocar ela aqui no meio certinho. Olha só, a gente vai ter uma diferença muito maior aqui, né, se a gente acaba colocando ela. Então é isso que a gente quer evitar. Nós vamos colocar ela a 30 centímetros para conseguir ter um alinhamento melhor dentre todas essas peças. E é isso, galera. Nessa semana a gente está terminando de fazer esse início aqui do revestimento, né? E na semana que vem a gente vai entrar com tudo nele. Vamos acabar toda essa parte aqui da cozinha e da área de serviço, já entrar também nos banheiros, para a gente já começar a trazer todo o acabamento aqui dentro desse apartamento.
Também vamos entrar com a parte de pintura preliminar, né? Vamos fazer aqui a pintura, amassamento das paredes, dar a primeira mão de tinta e depois disso a gente consegue liberar mais acabamentos, né? Terminar essas paredes, depois terminar o piso e o apartamento começa a chegar nessa fase final de acabamento, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado de mais desse episódio. Se você gostou, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal para você acompanhar os próximos episódios que estão por vir e eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!